Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Vamos continuar conhecendo as armadilhas de Satanás. Vamos gravar a parte 4. Eu gostaria de falar para você algo que você não pode esquecer. Lembrando da parte 3 que nós falamos sobre Saul. Na parte 4 nós estaremos falando agora que Deus quer obediência e não sacrifício. Saul estava preocupado com o sacrifício, mas nesse momento eu quero falar para você. Então abra sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amados, alguns usam a cruz concentrando-se na imagem de sofrimento e na vida de sacrifício que ela representa. Observando esse contexto, contudo, a cruz não é o resultado final. Ela nos conduz e nos leva à obediência. Você poderá viver uma vida de autonegação dos seus desejos, da sua própria existência, e de sacrifício sem seguir Jesus. Na realidade, você pode ser um religioso de carteirinha. Você pode optar pela autonegação e pelo sacrifício, ainda está em rebelião contra Deus. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Jesus está aqui dando ênfase à obediência. A única maneira de obedecer é tomar a cruz. Se os nossos desejos pessoais e nossas agendas não morrerem, ficaremos expostos a uma constante batalha entre fazer a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Se não nos negarmos a nós mesmos, acharemos um jeitinho de fazer nossa própria vontade e sim, encontraremos até base bíblica para fazer o que queremos fazer. Amados, olhando para a vida de Saul, é bíblico oferecer sacrifícios. E Saul tinha todas as bases bíblicas. Tinha o apoio da Escritura em querer oferecer sacrifício de animais. Entretanto, ele havia desobedecido a uma ordem de Deus. Pode-se servir a Deus pela desobediência? É uma pergunta que você deve colocar no coração. Se fosse assim, Satanás seria glorificado pelas nossas práticas bíblicas, religiosas, ou pelos nossos sacrifícios. Satanás é o pai da rebelião. Deus, contudo, declara: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Quero manter esta caminhada e desenvolver conosco aqui este conceito, para que nós possamos guardar e entender que o sacrifício é a melhor coisa. A cruz é um símbolo de obediência, de negar-se a si próprio. Amado, nós muitas vezes não entendemos e não compreendemos, mas o nosso Deus, ele tem sempre algo para nós. A Bíblia Sagrada diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Veja esse texto e observe, numa linguagem moderna dos tempos atuais, Deus diz dessa maneira: eu moro nos céus, onde fica o meu trono, eu fiz a terra, ela fica aqui abaixo de mim, estou pisando nela, e eu a uso para apoiar os meus pés. Sou muito maior do que você pensa. Eu sou Deus. Agora é o momento de reflexão
para que nós venhamos parar e meditar nisso. Quem sabe nós poderemos captar um pequeno vislumbre da sua glória. Ele criou a Terra e o universo. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia, amados, foi colocada nos seus devidos lugares cuidadosamente. Muitos de nós não entendemos a imensidão do universo. Para nós, é algo que nossa mente não consegue compreender. Por ter um pouco de conhecimento na área, nós poderemos falar da vastidão do universo, da criação divina. A luz, ela viaja numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Não por hora, por segundo. Olha, se você botar isso no papel, dá 1.600.000.000 de quilômetros por hora. Nossos modernos aviões de carreira, que nós entramos nele para ir daqui para algum estado aqui do Brasil, para Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, ele anda a 900 km por hora. A nossa Lua está pertinho de nós, a 382 mil quilômetros. Se fôssemos de avião até lá, viajaríamos durante 20 dias sem escalas. Olha, mas a luz, contudo, chega em 1,3 segundos. Você está me entendendo? Se você olhar para a Terra e olhando para o Sol, ele está a 148 milhões de quilômetros de distância. Se você pegasse um avião para ir para lá, nós teríamos que andar na velocidade de 900 quilômetros, 21 anos de viagem, sem parada para reabastecer. Agora você imagine os últimos anos, 20 anos da sua vida. E depois imagine que você teria gastado todos esses anos viajando sem parar. Amado, se você preferir ir de carro, a viagem vai demorar 250 anos. Aí você, sem parar para um lanche, tem que lanchar dentro do carro e sem parar para abastecer. A luz gasta 8 minutos e 20 segundos para chegar do Sol até a Terra. Agora você começa a vislumbrar o tamanho desse Deus. A estrela mais próxima da Terra, a estrela mais próxima, está a 4,5 anos-luz da Terra. Imagine, para ir até a estrela mais próxima de avião, você vai demorar 3 bilhões de anos. Isso mesmo. 3 bilhões de anos para chegar até lá. A luz, contudo, demora apenas 4 anos e meio para chegar até lá. Isso aqui é só para que você possa entender. Nós temos um novo telescópio agora, que ficou no lugar do telescópio Hubble. E ele está fotografando o universo. Amado, eu fico imaginando por que nós não nos curvamos à capacidade desse Deus tão criador. E muitas vezes queremos tomar nossas próprias decisões. Amado, imagine. Vamos continuar com esse raciocínio. Agora, na década de 2020, 2022, foi lançado esse novo telescópio. É um super telescópio. Envia fotos de galáxias que estão a 15, 20 mil anos-luz da Terra. Nem podemos imaginar uma distância assim. Você não consegue ver um pequeno vislumbre da glória de Deus? Aí a pergunta é essa: o que você poderá fazer por Ele? Deus colocou seus dedos em cada estrela dos céus. O universo não pode contê-lo. O profeta Isaías diz que Deus mediu as águas da terra nas palmas da sua mão e mediu os céus a palmo. Quanta glória, quanta presença,
permeando todo o universo. Tudo, 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 tudo. Nesse contexto, pergunta Isaías: os céus é o meu trono e a terra está dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar do meu repouso? Ai, Jesus. Em outras palavras, o que você poderá fazer por mim? O que você pode fazer por Deus? Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou Deus. Pense sobre minha glória, habilidade e poder. Você pode me acrescentar algo mais? Você pode me dar alguma coisa? O outro modo de perguntar é: o que você pode fazer por mim? Você entendeu? O que você pode fazer por mim? Deus está perguntando para mim e para você: o que nós podemos fazer por Deus? No fim da sua vida, Salomão escreve de uma maneira salutar: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que você pode fazer por Deus? Há uma grande diferença entre o que eu faço e o que Deus faz. Quando é Deus que faz, nada precisa ser acrescentado e nada precisa ser tirado. Observando dessa maneira, vemos o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todas as leis que Deus colocou da física estão naquela construção que você está fazendo. Amado, veja bem. Você poderá dar duro na obra de Deus e tudo será vão, sem qualquer valor eterno. O que você pode fazer por mim? Deus está perguntando. Nada pode ser tirado ou mudado dos planos de Deus. Deus leva a cabo o que pretende fazer. Você pode dar duro trabalhando para mudar os planos dele e de nada adiantará. Amados, muitas vezes você é a peça do relógio que está no lugar errado. Muitas vezes você acha que é aquela peça que vai impulsionar e fazer movimentar a engrenagem. E você está atrapalhando a engrenagem, porque você está tentando ajudar Deus. Veja o que fizeram com José. Os seus irmãos acharam que vender José como escravo para o Egito abortaria o plano de Deus em torná-lo governador. Na realidade, o que Deus tinha para a vida de José, o plano maligno de seus irmãos, não ajudou em nada, só contribuiu para levar adiante os propósitos divinos. Amado, eu lembro de uma frase de Salomão, que ele disse: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Aqui mostra que Deus não está preso em tempo, barreira e espaço. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele é atemporal. O rumo está traçado. O que é e o que virá já são partes dos planos de Deus, e isto mostra quão soberano Ele é. Deus, contudo, pede conta do que já passou. Isto é, nós prestaremos contas se obedecermos ou não o que Ele nos ordenou. Nós vemos aqui uma ilustração do livre-arbítrio do homem. Alguém poderá dizer: se este é o caso, então o homem poderá subtrair do que Deus faz sem precisar fazer o que Deus planejou? Não, de forma alguma. Porque Deus conhece antecipadamente. Ele conhece antecipadamente o fim. E Ele sabe o que cada pessoa fará, antes mesmo dela fazer, porque Ele é o autor. É Ele o escritor da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele não é o autor do mal, mas em seu conhecimento maravilhoso, Ele usa o mal. Você está vislumbrando, observando, vendo a glória de Deus? Uma pessoa pode desobedecer de duas maneiras. Primeiro, fazendo o que Deus não pediu. E em segundo, quando deixa de fazer o que Deus lhe pediu. É por isso que Salomão
disse: Deus pede conta do que passou, da vontade de Deus, do plano de Deus que Ele tem sobre a tua vida. Pense, pense. O filho nada pode fazer de si mesmo. Amado, eu quero te falar uma coisa. Uma palavra de Jesus. Ele diz assim: então Jesus falou-lhes: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, olha só, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Por tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Em nada posso fazer de mim mesmo na forma que ouço. Julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Nesse momento nós observamos Jesus trazendo uma palavra. Imagine Jesus aos 25, 22 anos, 18 anos, encontrando os cegos, surdos, aleijados e leprosos nas ruas de Nazaré, aonde ele morava. Ele poderia naquela época ter curado toda aquela gente, mas não fez. Ele esperou. Certamente ficou trabalhando na marcenaria, indo às sinagogas, olha só, aprendendo, buscando comunhão, subindo os montes da Galileia, buscando um lugar de oração, até completar os 30 anos, sem se lançar por conta no ministério. Ele esperou a ordem do Pai. Quantos estão se lançando no ministério, tomando para si uma honra que não é dele, achando que Deus está com ele, e Deus está dizendo: eu não estou com você, porque você não está fazendo o meu plano, a minha vontade. Busque primeiro, busque primeiro, busque primeiro. Quando completou os 30 anos, dirigiu-se a João Batista, o Batista que estava no Jordão batizando, para cumprir toda a justiça. E assim ele foi batizado. Foi nessa ocasião que seu Pai, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, veja um pouco da glória de Deus nisso, disse dos céus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Jesus nada fez durante todo aquele tempo a não ser o trabalho da carpintaria, de ser um bom filho para seu pai, para sua mãe, um bom amigo para aqueles que estavam à sua volta, um bom vizinho para aqueles que estavam ao seu lado. Ele deu um testemunho por onde andava naquela época, mas ele não se lançou de forma alguma, porque ele não podia fazer nada. Assim Jesus também deixou uma palavra para nós: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. A razão de Deus ter prazer e alegria foi a perfeita obediência de Jesus em todas as coisas, e muitas delas nem chamaríamos de ministério. Aqui está a razão da alegria do nosso Pai Celestial. Amados, aqui nós começamos a ver e observar o vislumbre da glória de Deus. Amado, nós temos que entender que você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Eita, eu começo aqui a olhar e ver a glória de Deus se manifestar. Eu quero te botar aqui alguns, para terminar essa palavra. Eu gostaria que você prestasse atenção. Tem uma pequena lista aqui, reveladora de algumas características da pessoa que treme diante de Deus, da palavra de Deus. Medite nelas. A primeira, obediência imediata. Ele não para, é imediato quando ele ouve a vontade de Deus. Segundo, considera a vontade de Deus acima de todas as coisas. O que é isso que nós estamos falando? Qual é a vontade de Deus para você? A tua santificação. Qual é a vontade de Deus para você? Que você esteja presente nos cultos da igreja, que você esteja ali em comunhão com os irmãos, que você esteja pregando o evangelho do reino, que você esteja levando, buscando conhecimento, que você esteja cada dia na presença do Senhor, que você esteja cada dia buscando conhecimento. Olha só, que você a cada dia seja um bom vizinho, seja um bom filho, seja um bom marido, seja um bom pai. Considere a vontade de Deus acima de todas as coisas. Que você congregue. Aonde está
Onde está a tua urgência? Terceiro, não argumenta e nem reclama. Simplesmente obedece a palavra. Obedecer a palavra. Quarto, procura saber qual é a perfeita vontade de Deus. Quinto, se a vontade de Deus não está bem clara, espera nele até ter certeza. Você não dá um passo por vontade própria. Lembra do ministério de Jesus? Ele esperou o momento certo, porque Deus tinha o tempo certo. Eu chamo de tempo de Deus. O tempo de Deus permeia o tempo humano. O tempo de Deus é o Kairos. O tempo humano é o crono da sua existencialidade. Outra característica reveladora é: prefere ser rejeitado pelos amigos do que desagradar a Deus. Está nem aí para o que os outros vão falar. Ele vai fazer a vontade de Deus. Sétimo, não acrescenta que diga ou diminui aquilo que Deus diz. Ele não acrescenta, de forma alguma. Não acrescenta. Ele continua olhando, dizendo: Senhor, eu vou cumprir o que tu me falaras. Oitavo, possui grande admiração por Deus e por sua sabedoria, pois não há ninguém como ele. Isso aqui traça um pequeno gráfico da atitude que você precisa tomar no seu coração para obedecer a Deus. Tem pessoas que estão ocupadas, mas são desobedientes. Tem pessoas que tentam fazer tudo para agradar a Deus, mas estão em desobediência com a sua palavra. Olha, será que não perdemos a simplicidade de ouvir sua voz e tremer diante da sua palavra? É muito fácil hoje, nos dias atuais, construir uma máquina ministerial e perder o alvo, o propósito do ministério. É fácil se perder diante das pressões da obra, obrigações financeiras, diante do status que tem que ser mantido, das exigências do povo e diante de tudo que tenta ditar as normas para nós. E como fica a obediência ao Espírito de Deus? Deus te chamou para quê? Foi para obedecer a outros ou para obedecer a Deus? Nós já temos uma ordem de culto. Louvamos, depois adoramos. A propósito, caso você não saiba a diferença, o louvor são os cânticos rápidos e a adoração os cânticos lentos. Depois nós fazemos os anúncios, tiramos ofertas, pregamos, fazemos o apelo. E possivelmente oramos com a imposição de mãos para ver algumas pessoas receberem uma ministração diferenciada. E muitas vezes nosso coração fica orgulhoso diante desse tipo de coisa. O certo é que nos livramos do zinar e nos escravizamos às transparências. E ainda achamos que somos o povo dirigido pelo Espírito. Ei, aonde está você? Ei, aonde está você na vontade de Deus? Temos que ter em mente que 1000 anos de obediência são anulados por um simples ato de desobediência. Amado, eu arrependo-me profundamente de minha arrogância e ignorância. Jesus entregou por mim a sua vida e eu julguei de forma errada a orientação que me dera, por causa de minhas obras vãs. Que Deus nos guarde dos enganos sutis que conduzem à desobediência. Que não sejamos Saul. Fica essa palavra para o meu e o seu coração. Deus te abençoe. Deus te dê um dia de paz. Que a glória de Deus esteja sobre a tua vida e você vislumbre a glória de Deus e o plano perfeito de Deus para a tua existência. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.